OMS declara varíola dos macacos como emergência de saúde pública global. Brasil é o país que menos faz tratamento de reprodução assistida da América Latina. Ministério da Cidadania antecipa calendário de pagamento do Auxílio Brasil. PL oficializa Bolsonaro como candidato à reeleição. Auxílio para taxistas começa a ser pago em agosto. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta segunda-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. Estima-se que a intolerância à lactose possa fazer parte do dia a dia de boa parte da população mundial e, de acordo com especialistas, a doença não tem cura. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, cerca de 75% da população mundial sofre com a intolerância à lactose. Luciana Lima, que é nutricionista, explica o que é a intolerância à lactose. A intolerância à lactose ela é uma reação decorrente de uma redução da produção de uma enzima. Qual a enzima? O nosso corpo ele produz a lactase. Essa enzima ela é responsável pela digestão da lactose. A lactose ele é o açúcar predominante do leite. E a lactase ela está presente na nossa mucosa intestinal. Então, por algum motivo, há redução da produção dessa enzima, o que gera uma intolerância à lactose. A nutricionista detalha quais as causas dessa intolerância. A intolerância à lactose ela tem duas causas, né? Elas podem ser causas primárias, que são causas congênitas, são aqueles casos em que a criança já nasce com essa intolerância. Esses casos são mais difíceis de acontecer, são menos comuns, ou elas podem ser ao longo da vida. Então é uma pessoa que tolerava, consumia o leite normalmente e aí na fase adulta, em algum momento, passa a apresentar desconfortos e quando vai fazer exames, né, ou a análise clínica de sintomas, vê que está acontecendo a intolerância à lactose. Luciana Lima fala como se dá o tratamento. Ou fazer a ingestão da enzima via medicamento, ou fazer substituições alimentares, porque hoje a gente tem muitas opções no mercado, né, de substituições com restrição à lactose. Segundo a nutricionista, não há cura para a intolerância à lactose. E essas causas primárias, elas costumam ser mesmo crônico, só tendo um tratamento e não tem cura. Muitas pessoas confundem a intolerância à lactose com a alergia à proteína do leite e Luciana Lima esclareceu a diferença entre as duas. Enquanto a intolerância ela é uma reação enzimática relacionada ao açúcar do leite, a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, ela é uma reação imunológica. Ela está relacionada a uma não tolerância, né? O corpo não consegue, ele reage às proteínas do leite de vaca. Ayrton Neto, que sofre deste mal, conta como é conviver com a intolerância à lactose. Olha, é um dia bem restrito, diria eu, né? Sempre baseado no aonde eu vou comer, escolher lugares minuciosamente, né? Escolher cardápios, participar de encontros, né? E sempre muito programados, sempre de forma muito delicada para não ter nenhum imprevisto durante esse percurso, né? Então é sempre muito planejado a vida do intolerante à lactose. Já sei mais ou menos o meu grau de intolerância, então já sei mais ou menos o que é que vai me causar desconforto. E a depender da situação eu corro o risco, assumo o risco, né? Vou lá e como. A Organização Mundial da Saúde declarou no último sábado, dia 23, que a doença varíola dos macacos agora é considerada uma emergência de saúde pública global. Mais de 16 mil casos já foram relatados em 75 países, com 5 mortes, segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. No Brasil, o Ministério da Saúde contabilizou até o dia 21 592 casos confirmados da doença. O país está no ranking dos 10 países com maior número de casos. O Brasil ainda é o país que menos faz tratamento de reprodução assistida na América Latina. Mesmo com os avanços tecnológicos, o país sofre com a falta de democratização dos procedimentos para os menos favorecidos.
Há 44 anos, no dia 25 de julho, o primeiro bebê de proveta, ou seja, um embrião oriundo de um tratamento de reprodução assistida, nascia em uma cidadezinha no interior da Inglaterra. Indo muito além de apenas mais uma criança, marcava uma revolução na medicina, onde de lá para cá, grandes avanços contra a infertilidade foram descobertos. Marcelo Cavalcante, médico especialista em reprodução humana, detalha como ocorre o procedimento. A fertilização in vitro, que é o que a gente está comemorando hoje, o popularmente conhecido como bebê de proveta, é um tratamento em que visa promover o encontro do espermatozoide com o óvulo fora do corpo da mãe. Por algum motivo, ou por alguma obstrução das trompas, ou por uma má qualidade dos espermatozoides, algum motivo que levou essa dificuldade do encontro do espermatozoide com o óvulo, então nós promoveremos esse encontro no laboratório. A paciente recebe medicações, que é um custo elevado do tratamento, que as medicações são hormônios em altas dosagens, que fazem com que elas ovulem, formem folículos. Na realidade, elas não podem nem ovular, elas formarão folículos e a gente vai retirar os óvulos desses folículos. E no laboratório, com o espermatozoide do parceiro, a gente vai gerar os embriões e, posteriormente, a gente transfere esses embriões para a cavidade do útero. Segundo o ginecologista, a taxa de acerto para esses procedimentos é significativa. O principal fator que vai determinar o sucesso do tratamento é a idade da mulher. Se a gente realiza o tratamento em mulheres com menos do que 35 anos, as taxas de sucesso elas vão girar em torno de 50% a 60%. Então, metade dos casais, ou um pouco mais da metade dos casais, terão um resultado positivo já na primeira tentativa. Por outro lado, se a gente realiza um tratamento em mulheres que têm mais do que 42, 43 anos, essa taxa cai drasticamente, vai para em torno de 5%, entre 5% e 10% no máximo. Marcelo Cavalcante falou sobre a procura por esses métodos no Brasil. No Brasil existe uma demanda reprimida e que a gente tem observado um crescimento na busca do tratamento nas últimas décadas praticamente. E nos últimos anos esse crescimento tem sido em torno de 15% a 20% a cada ano do número de casais que procuram fazer o tratamento. Do tratamento especificamente da fertilização in vitro, porque existem outros tratamentos para casais com dificuldade para engravidar. O especialista afirma que no nosso país ainda há uma certa dificuldade de acesso a esses procedimentos. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade de acesso aos casais, aos serviços de reprodução assistida, por falta de serviços no Sistema Único de Saúde. Nós não temos serviços suficientes disponíveis no serviço público. E ainda existe um custo muito elevado do tratamento na prática da clínica privada. Também não há cobertura pelos planos de saúde. E a seguir, a pauta é política e a antecipação do calendário do Auxílio Brasil. Governo libera 27 bilhões para elevar Auxílio Brasil, Auxílio Gás e compra de alimentos. Justiça suspende efeitos da cassação de Eduardo Cunha. Assuntos para a pauta política. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para liberar um crédito extraordinário de 27 bilhões com objetivos de ampliar os programas Auxílio Brasil, Auxílio Gás e o de aquisição e distribuição de alimentos. A liberação dos recursos foi possível após uma aprovação de uma emenda constitucional que atropela as leis que versam sobre eleições e contas públicas para permitir ao governo turbinar benefícios sociais às vésperas da corrida pelo Palácio do Planalto. Graças ao texto promulgado, os valores ficarão de fora do teto de gastos e da conta da meta fiscal. A Justiça Federal suspendeu os efeitos da resolução da Câmara dos Deputados que confirmou a cassação do ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, em 2016. A decisão foi tomada na quinta-feira, dia 21, pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília. Ao analisar um recurso apresentado pela defesa do político em 2016, Cunha foi cassado pelo plenário da Câmara sobre a acusação de
de ter mentido em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras sobre a existência de contas no exterior. O Ministério da Cidadania antecipou o calendário de pagamentos dos benefícios do Auxílio Brasil referente ao mês de agosto. Segundo a instrução normativa publicada no Diário Oficial da União, desta segunda-feira, as parcelas serão pagas a partir do dia 9 do mês que vem, a depender dos números de identificação social do beneficiário. Antes da mudança, os pagamentos seriam feitos nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Anteriormente, o Auxílio Brasil só começaria a ser pago em agosto, no dia 18. A partir de setembro, o benefício volta a ser pago na segunda metade do mês, como ocorre tradicionalmente a partir do dia 19. No último domingo, o Partido Liberal oficializou o presidente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição. O PL oficializou neste domingo a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição no pleito de outubro. Também foi formalizada a participação do general Braga Neto como candidato a vice-presidente na chapa, que concorrerá a uma vaga ao Planalto neste ano. A votação foi por unanimidade. Durante a convenção partidária no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, Bolsonaro lembrou dificuldades registradas em 3 anos e meio de governo. Em seu discurso, o presidente disse que enfrentou uma pandemia, uma guerra que não acabou e uma seca como há muito tempo não se via. Falou ainda que buscou medidas para diminuir o sofrimento do povo. Somente Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro discursaram. A convenção começou com uma pregação religiosa e com o hino nacional. Bolsonaro iniciou sua fala, passando a palavra à primeira-dama, que agradeceu o apoio e as orações de todos. A partir desta segunda-feira, o empréstimo do Pronamp 2022 começa a ser liberado. Está disponível nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia a nova fase de contratação de crédito através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. Uma das novidades desta etapa é que o Pronamp irá liberar um empréstimo para microempreendedor individual. Contudo, a prioridade continua sendo para empresas de pequeno e médio porte, ou seja, que tenham um faturamento anual de até 4,8 milhões de reais. A pasta ainda não divulgou quais instituições financeiras poderão conceder o contrato de empréstimo, mas já adiantou que cada empresa deverá autorizar o compartilhamento de dados de faturamento da Receita Federal com o banco onde o Pronamp será contratado. As linhas de crédito são oferecidas por instituições financeiras públicas e privadas, a exemplo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste. Com o programa, as empresas conseguem empréstimos de até 30% da receita bruta registrada no ano anterior. Para os negócios com menos de 1 ano de funcionamento, é de até 50% do seu capital inicial. Para as garantias, o governo fará aportes ao Fundo de Garantia de Operações. As instituições financeiras que participarem do Pronamp operarão com recursos próprios e poderão contar com a garantia de até 100% do valor de cada operação garantida. Para contratar o serviço, o interessado deve solicitar diretamente a uma das instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Para isso, é necessário ter cadastro no banco escolhido. O auxílio para taxistas começa a ser pago em 16 de agosto. Terão direito aos benefícios os motoristas de táxis com carteira nacional de habilitação válida e alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022. As 2 primeiras parcelas do benefício emergencial aos motoristas de táxi serão pagas em 16 de agosto. Foi o que anunciou o governo nesta segunda-feira. O valor previsto é de R$ 1.000 por parcela. A previsão é que o pagamento das 6 parcelas do auxílio aos taxistas de todo o país seja realizado até dezembro. Uma segunda data de pagamento das 2 primeiras parcelas foi determinada para o dia 30 de agosto. Nesse dia, vão receber os taxistas das cidades cujas prefeituras eventualmente perderem o primeiro prazo para enviar os dados dos trabalhadores ao governo. Ainda não há previsão de como o pagamento vai ser feito.
será publicada uma portaria que vai regulamentar os detalhes sobre o benefício. Terão direito ao benefício os motoristas de táxi com carteira nacional de habilitação válida e alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022. O valor e o total de parcelas do benefício poderão ser ajustados de acordo com o número de beneficiários cadastrados, respeitando o limite global disponível para o pagamento do auxílio, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. Pela quarta semana seguida, o mercado financeiro prevê menor inflação para este ano. Pela quarta semana seguida, o mercado financeiro projeta uma inflação menor neste ano. Segundo o Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, o índice de preços ao consumidor amplo deve fechar o ano em 7,3%, ante aos 7,54% projetados há uma semana e aos 8,27% estimados há 4 semanas. Para o próximo ano, a previsão para o IPCA está em alta há 16 semanas seguidas. Há 4 semanas, previa-se uma alta de 4,91%. Na semana passada, a previsão estava mais alta, em 5,2%, percentual que ficou ainda mais alto nesta semana, com o boletim projetando que o índice fechará 2023 com 5,3%. Para os anos seguintes, a previsão do mercado financeiro é de estabilidade em 3,3% e 3% em 2024 e 2025, respectivamente. Com relação ao PIB, a previsão do mercado financeiro está em 1,93% para 2022, ante a 1,75% projetado na última semana e 1,5% estimado há 4 semanas. A previsão para a taxa básica de juros, a Selic, manteve-se estável pela 5ª semana consecutiva, em 13,75% ao ano para o fim de 2022. Há 4 semanas, esta projeção estava em 10,25% ao ano. Com relação à cotação do dólar, a taxa passou de R$ 5,13 para R$ 5,20. A alta nas projeções para a moeda norte-americana foi observada também para os próximos anos. E no próximo bloco, noticiário internacional e as imagens que marcaram esta segunda-feira. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. A primeira presidente da Índia de uma comunidade tribal marginalizada, Draupadi Murmu, disse nesta segunda-feira, depois de tomar posse, que sua eleição foi uma conquista de todas as pessoas pobres do país. A elevação de Murmu ao posto constitucional mais alto da Índia foi vista como um importante gesto de boa vontade do primeiro-ministro Narendra Modi para as comunidades que compõem mais de 8% de seus 1,4 bilhões de habitantes, antes das eleições gerais marcadas para 2024. Pelo menos 16 imigrantes morreram depois que um barco virou na costa das Bahamas neste domingo, em meio a uma onda contínua de migração marítima em direção aos Estados Unidos. A polícia das Bahamas disse que o barco virou a cerca de 11 quilômetros da ilha de New Providence. De acordo com as autoridades, 4 mulheres e 17 homens foram resgatados. Milhares de ucranianos estão voltando para a região de Donetsk, no leste da Ucrânia, porque não têm dinheiro para viver em locais mais seguros. Apesar de estarem a poucos quilômetros da linha de frente de combate, estas pessoas estão retornando às suas casas. Em Kramatorsk, nos dias seguintes à invasão russa, a população baixou dos 220 mil para 50 mil. Entretanto, já subiu para 68 mil habitantes. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta segunda-feira.
Uma estrela localizada em outra galáxia, na Grande Nuvem de Magalhães, transformou-se em um buraco negro adormecido, estado que torna este tipo de corpo celeste difícil de ser detectado. O fenômeno, um dos mais extraordinários da astronomia, foi constatado recentemente por especialistas de diferentes entidades internacionais. A brasileira Letícia Ouro Melo recebeu na madrugada de hoje a medalha de bronze conquistada no salto em distância no Mundial de Atletismo em Eugene, no estado de Oregon. No final da noite de domingo, a catarinense surpreendeu a saltar mais de 6 metros, garantindo o 3º lugar mundial. O ouro ficou com a alemã Makayla Mihambo. Foi o 2º pódio do Brasil. Na última terça-feira, o paulista Alisson dos Santos foi ouro nos 400 metros. E fica por aqui o jornal desta segunda-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.